Boa noite a todos. Se vocês, como eu, adoram um bom romance histórico, ao melhor estilo Bernard Cornwell, com grandes batalhas e uma história de tirar um fôlego, além daquele rigoroso prior histórico, eu tenho uma excelente dica para vocês, que é o livro Guerreiros de Roma, Fogo no Leste, do autor, também em inglês, Harry Sidbottom. A história se passa no que conhecemos atualmente como a crise do terceiro século, mais especificamente no ano de 255, no auge da guerra entre os romanos e o Império do Leste, o Império Persa Sassânida. A história segue o oficial do exército romano Marco Cláudio Balista, encarregado de proteger a cidade, que é a fortaleza mais a leste do Império Romano, às margens do rio Eufrates, a cidade de Arete. E vale mencionar que o nome real dessa cidade, o nome histórico, é Dura Europos. É uma cidade que de fato existiu, foi fundada durante o Império Seleucida ainda. É, o cerco também realmente ocorreu, porém as descrições dessas batalhas infelizmente não chegaram até os dias atuais. Porém, no século XX, a cidade foi escavada e, dada a quantidade de materiais que foram encontrados nessa cidade, a riqueza de detalhes e a incrível preservação que esses materiais se encontravam, a cidade recebeu o título de Pompeia do Deserto. Então é sobre algo que vale muito a pena ler. Se você gosta de história, dê uma lida nos artigos disponíveis na internet sobre isso. Bom, agora entrando em detalhes sobre o livro, o que eu tenho a dizer é que ele é excelente. Vale muito a pena a leitura, tanto para aqueles que são fãs das histórias do Império Romano, tanto para os leitores casuais de romances históricos, né? Os fãs de Bernard Cornwell, Colin Gooden, né, renomados autores de romances históricos, com certeza vão gostar muito desse livro. As batalhas são incrivelmente realistas e, embora o mote do livro seja um cerco, né, ele não se restringe apenas a isso, mas a descrição de um cerco aqui é excelente. Sério, é realmente muito bom. No caso, os romanos são os assediados e o exército persa sassânida é quem está executando o cerco. E nós vemos as várias tentativas que eles empreendem de tentar conquistar a cidade, desde ataques brutais às muralhas até cruéis golpes de aretes contra os portões, além de túneis. Há descrições excelentes sobre as batalhas nos túneis. Então, realmente, pessoal, vale muito a pena. Os personagens também são muito bem escritos, a começar pelo protagonista, Balista. É, ele é um oficial romano que originalmente nasceu na Germânia, né, fora dos limites do Império. Ele pertencia à tribo dos Ângulos e ele ascendeu no exército a partir de... Isso fica descrito no prólogo do livro, então acredito que não seja um spoiler tão intenso, né? Mas no assassinato do imperador Maxímio Trácio, que foi considerado o imperador percussor da crise do terceiro século. Então, Balista viveu todo aquele turbilhão de caos que percorreu o Império Romano durante esse período de crise. Há também outros personagens secundários que fazem parte do núcleo pessoal de Balista. Nós temos, por exemplo, Máximo, que é um escravo e guarda-costas de Balista. Ele é muito engraçado, ele tem umas sacadas muito sarcásticas, além de ser um tremendo fanfarrão. Temos também Cálgaco, que funciona como uma espécie de pai para Balista em alguns momentos, além de Demétrio, o secretário grego e escravo do general Balista. Dito tudo isso, pessoal, eu reforço para vocês que vale muito a pena a leitura deste livro. Existe a continuação publicada aqui no Brasil, Guerreiros de Roma, Rei dos Reis, que segue diretamente os eventos do primeiro livro, e infelizmente a série parou por aqui no Brasil.
acredito que pelo baixo número de vendas, a editora Record optou por não continuar publicando os até agora 9 livros publicados no exterior, o que é uma pena. Eu queria muito ler essa série como um todo e acredito que eu terei de aprender inglês para poder ler o restante dos livros. Então, por favor, editora Record, retome a tradução desses livros no Brasil.